Você tem dúvidas sobre qual Canvas você pode utilizar na hora de você definir o seu modelo de negócio? Ou qual você vai utilizar na hora de definir o seu produto? Você não sabe o poder da ferramenta de utilização de um Canvas para a definição, seja do produto, do modelo de negócio, e como também é importante você construir o seu próprio Canvas para você definir a sua estratégia? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série Drops Diários de Liderança e hoje a gente vai falar sobre BMC e Lean Canvas. Na verdade, quando a gente fala do BMC, Business Model Canvas, a gente está falando de um Canvas que foi criado pelo Alex Osterwalder, inclusive num livro bastante conhecido, Business Model Generation, que é muito utilizado então para criação, definição de negócios. Ele pode ser utilizado para a criação de novas unidades de negócio, novas áreas dentro da organização, enfim, tem uma série de aplicações. E ele, obviamente, como o próprio nome já diz, ele é muito utilizado para definição de como o nosso negócio ele vai operar, qual é o modelo que a gente está estruturando para considerar as principais variáveis para que o nosso negócio ele comece já bem estruturado. A gente está falando sobre o BMC porque quando a gente menciona o modelo de 3 horizontes do Steve Blank no vídeo anterior, a gente fala sobre então a utilização do BMC para a definição do modelo de negócio em cada uma das etapas dos nossos horizontes, o horizonte 1, H2 e o H3. E quando a gente fala do BMC, como eu disse, ele então parte da premissa onde a gente identifica qual é o nosso segmento de clientes e a partir desse segmento de cliente, a gente consegue então definir qual é a nossa proposta de valor. E é interessante quando a gente olha para o BMC que ele tem uma conexão muito forte com o que o Golden Circle do Simon Sinek fala. Por quê? A proposta de valor, ela é justamente o porquê a organização existe, qual é o propósito da organização. E aí depois a gente parte para os canais de entrega e o relacionamento com o cliente. E esse canal de entrega e relacionamento é justamente o como a gente materializa, como a gente faz com que o nosso propósito ele possa alcançar o nosso cliente, o nosso usuário. E por fim, quando a gente fala das atividades, principais atividades, é o que? É o que você vai entregar, o que a gente vai realizar para que o nosso cliente, então, ele seja atendido com base naquela proposta de valor que a gente definiu. E aí a gente entra com mais alguns aspectos importantes, como principais recursos, né, que são, então, as ferramentas, ativos que a gente vai utilizar para realizar aquilo que a gente vai realizar, a nossa rede de parceiros, seja interna, seja externa, que na verdade vai nos apoiar no atingimento dos nossos objetivos e depois a gente finaliza ali falando sobre a estrutura de custos e o budget utilizado necessário para bancar todas essas ferramentas e esse custo que a gente está apontando. Quando a gente olha para o Lean Canvas ele foi criado pelo Ash Maurya, que na verdade ele gostou bastante da aplicação do BMC, mas ele acha que o BMC ele é um pouco simples, ele é um pouco amplo demais e ele não é muito focado para negócios emergentes, startups e principalmente muito focadas em produto. Então, quando a gente vai trabalhar na definição de um produto, o Lean Canvas ele acaba sendo bastante efetivo, ele entra como uma alternativa para a gente utilizar ao invés de utilizar o BMC. E ele parte então de um problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Qual é a dor do nosso cliente? Qual é aquela necessidade que o nosso cliente tem que a gente visa atender com essa definição, com essa entrega que a gente vai realizar. E aí, a partir disso, a gente olha para a nossa oferta de valor. O que a gente está trazendo de valor para o nosso cliente, para o nosso usuário, com aquilo que a gente pretende entregar. E a partir disso, a gente começa, então, a definir quais são as vantagens diferenciais ou vantagem justa que vai fazer com que o nosso produto ele seja muito diferenciado daquilo que a concorrência traz. E quais são os canais por onde a gente vai entregar, né, o como a gente vai materializar esse produto para o nosso cliente. E aí sim a gente fala da solução, né, do produto, do serviço que a gente vai oferecer e como que a gente vai medir as métricas utilizadas para a definição para o acompanhamento dessa solução. E é claro, tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser baseado num segmento de clientes, assim como tem lá no nosso BMC. A gente fala aqui então sobre como esse segmento de cliente ele é importante para a gente conseguir então entregar o valor necessário para quem a gente vai entregar esse valor necessário. E aí,
por fim, para fechar, também a gente fala ali sobre uma estrutura de custos e uma fonte de receita que vai garantir com que o nosso negócio ele seja sustentável. E é interessante quando a gente fala sobre esse aspecto, porque a gente tem 4 diferenças principais entre o BMC e o Lean Canvas, que é justamente aquilo que faz com que o Lean Canvas ele seja mais focado em produto, porque ele fala de uma solução, né? Então, ao invés da gente falar de uma rede parceira, a gente fala de uma solução. Ao invés da gente falar de um relacionamento com o cliente, a gente está falando de vantagem competitiva. Ao invés da gente falar de principais atividades, a gente está falando da solução. E ao invés da gente falar de recursos, a gente está falando de métrica. Então, essas são as diferenças principais. São 2 opções para você utilizar, uma mais focada em produto e outra mais focada em negócio. E aí você escolhe aquela que melhor se adere à sua necessidade ou crie o seu próprio Canvas mesclando alguns elementos, substituindo algumas desses quadros para que você então atinja o seu objetivo especificado. Se você gostou desse vídeo, eu te espero no próximo. Um grande abraço.